os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem comportar-se fraternalmente uns para com os outros. No programa de hoje, é importante saber, nós iremos abordar uma temática super importante para que as pessoas saibam o que significa e qual a sua importância no meio social. Nas últimas décadas, pessoas que possuíam algum tipo de transtorno mental eram internadas em hospícios, manicômios, na possível ideia de um tratamento eficaz. No entanto, dentro dessas instituições existia tudo, menos um tratamento de forma digna às pessoas. Camisa de forças, alta medicalização, foi por muito tempo a maior tortura de quem foi internado em hospício. No entanto, em 2021, uma bandeira foi levantada com a ideia de que pessoas com algum tipo de transtorno mental deveriam ser tratadas de forma mais humanizada. E hoje, nesta terça-feira, nós trouxemos aqui um convidado especial que eu já entrevistei no ano passado e ele vai falar melhor pra gente sobre o que é essa luta antimanicomial. André Romero, muito obrigada por aceitar essa entrevista, por estar aqui no nosso programa. E o André Romero é o coordenador de saúde mental do estado do Amapá. A nossa primeira pergunta de hoje é sobre o que significa, o que é esse movimento antimanicomial? Olá a todos e todas. O movimento da luta antimanicomial é um movimento que luta pela garantia dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social como um todo e principalmente possui transtornos mentais. A reforma psiquiátrica, ela desinstituiu os manicômios no país, né? E a partir da reforma, criou-se a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, ou seja, desinstituir os manicômios enquanto um método de tratamento e colocar um cuidado de uma forma livre para as pessoas em saúde mental. Mas o ponto é que o movimento ele luta para que esse direito ele seja garantido. Então, o movimento da luta antimanicomial no país ele existe há mais de 30 anos, iniciou nos anos 80, no final dos anos 80 e 87. E aqui no estado do Amapá, ele existe desde 2017, no qual eu tive a felicidade de estar desde o começo do movimento, né? Ainda na faculdade, saindo, iniciando a minha carreira profissional, já adentrando no movimento social. Sempre o movimento esteve presente em reuniões com os parlamentares estaduais, municipais, federais, para que a gente pudesse levar a pauta da saúde mental. Né? Ok. E a nossa segunda pergunta é: hoje, quais são os principais pontos que ainda precisam avançar nessa luta antimanicomial, assim, na tua opinião? O que precisa melhorar? Acho que primeiro a nível nacional, né? As pessoas com transtornos mentais, elas ocupavam, obviamente, ali os chamados hospícios e manicômios, mas o mais interessante é que para que você colocasse uma pessoa dentro desses locais, você precisava de um critério social. O que é normal, o que é anormal, o que é patologia, o que não é patologia. E durante o século XX todo, o que era patologia eram justamente as vulnerabilidades sociais. Então, quem ocupava os hospitais psiquiátricos eram negros, mães solteiras, garotas de programa, pessoas em situação de rua. Isso é patologia individual? Não, isso é uma patologia social. Então, o próprio Estado, a própria cultura era manicomial, né? E nós tivemos um grande marco infeliz aqui no nosso país, que virou até livro, virou documentário, que é o Hospital de Barbacena, de Minas Gerais, mais conhecido como o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro é um marco infeliz aqui no nosso país, que mostra justamente o retrato dessa fala que nós estamos colocando aqui. Essas vulnerabilidades sociais que ocupavam os hospícios. Então, o que nós havíamos e ainda há é a criminalização da pobreza. Não é a criminalização do crime real, mas a criminalização de quem tem menos. Inclusive o próprio Estado é causador dessa violação. Hoje em dia, com a reforma psiquiátrica, não se pode ter mais manicômios.
mas a lógica manicomial ela ainda é muito presente. Principalmente, nós não temos mais manicômios, mas nós temos um manicômio que é pior ainda, que é o céu aberto. E agora, regionalizando para o estado do Amapá, o Amapá é o único estado do país que não há residência terapêutica, não há CAPs 24 horas, casas de passagem, albergues para moradores em situação de rua, seja em âmbito municipal, estadual. E nós fizemos muitas ações enquanto movimento da luta antimanicomial, e hoje eu estou tendo um prazer e a oportunidade de estar numa posição de executar justamente essas políticas, organizar o serviço, e ao mesmo tempo não deixamos, enquanto coordenação, de ter esse movimento de militância ao mesmo tempo, né? De militância dentro do próprio governo, de acionar os nossos parlamentares, senadores, deputados federais, emendas parlamentares para a construção desses serviços. E nós estamos ainda nesse início, já estamos conseguindo ter muitos avanços, né? Principalmente sobre a organização. A organização principalmente sobre quebrar com essa lógica hospitalocêntrica que ainda há no Amapá. Hospitalocêntrica no sentido de que cuidado em saúde mental é totalmente dentro de 4 paredes brancas. No hospital de emergência ou em outros hospitais. Sendo que não é dessa forma. Então a gente está muito ainda no berço, muito ainda nesse começo. As pessoas ainda têm muito esse pensamento, né? Você falou do Holocausto, eu assisti o documentário O Hospital Colônia. Eu confesso para ti que eu não consegui terminar de assisti-lo, porque para mim foi uma coisa muito pesada, pesadíssima mesmo. Como você falou, as pessoas eram internadas ali justamente porque viviam à margem da sociedade. Mendigos, alcoólatras. Então, muitas pessoas, até pessoas, mulheres que diziam que traíam seus maridos, eram internadas. Assim, não tinha um diagnóstico. Então, foi uma coisa assim, muito desumana por muito tempo. E o Holocausto brasileiro, ele trouxe, assim, deixou uma marca no país onde muitas pessoas foram mortas. Houve muitas crianças também que morreram, né? E aí a gente tem essa marca no país do hospital em si, enquanto tratamento de pessoas com algum tipo de doença física ou que vivia à margem da sociedade, né? Então, Romero, voltando mais à nossa pergunta relacionada aos direitos humanos. Qual tem sido a participação dos direitos humanos? Qual é a relação dos direitos humanos em detrimento da saúde mental? Toda relação. Acho que uma não existe sem a outra em termos de efetividade, né? A saúde mental ela tem que atuar, por exemplo, quando você fala de direitos humanos, é a garantia de direitos. Ponto. Aos nossos direitos. Quando a gente fala de direitos humanos, a lógica do senso comum da massa brasileira é entender para uma determinada categoria, mas engloba todos nós, mas ao mesmo tempo quem sofre ainda é um público muito específico, né? Que infelizmente é normalizado, essas vulnerabilidades de direitos. Mas uma coisa não existe sem a outra. A política de direitos humanos é principalmente garantida pelo SUAS e pelo próprio SUS também, né? A gente fala muito de SUS quando se trata de políticas públicas, da saúde, mas pouco fala-se do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, no qual é uma política riquíssima em vários níveis, e o quanto que o papel dos CRAS, o papel dos CREAS, o papel dessas unidades que são portas de entrada para as políticas são de extrema importância, porque os CRAS eles trabalham com fortalecimento de vínculos familiares, isso é direitos humanos. Quem diz que o Estado não tem política de trabalhar dentro da família é uma informação muito equivocada. Então nós não carecemos exatamente de novas políticas, apenas em 95% da efetivação do que já existe, principalmente no âmbito do SUAS e do SUS, que envolve direitos humanos diretos e saúde mental. Mas olhando de uma forma macro, envolve segurança pública, envolve emprego, envolve todos os setores em conjunto. Ou seja, garantir acesso a todos, porque aqui, no ponto, há a efetividade da democracia. 3 quilômetros daqui já não tem democracia. E o que é democracia nesse sentido? Ter vez e voz e ter seus direitos adquiridos. Garantidos, né? Muito garantidos. Muito bem, Roberto. Então, nós trouxemos aqui 3 perguntas dos nossos telespectadores. E a primeira pergunta é:
qual o papel da família dentro da luta antimanicomial? Enquanto houver essa lógica manicomial, você pode ser o próximo. Todos nós podemos ser o próximo nesse sentido, né? Então, assim, a família, infelizmente, ela ainda não tem esse papel muito atuante, porque a própria família sofre. A própria família não é amparada. E aí entra a relação que nós falamos com os CRAs, com a atenção básica, com o papel da abordagem social, da busca ativa, de tudo, né? De tudo que as prefeituras e os governos estaduais podem e devem estar atuando, juntamente com a família. Então, pegando um exemplo, né? Eu tive a oportunidade de ser gestor do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, há uns anos atrás. Eu não posso apenas fazer uma abordagem social numa praça apenas para culpabilizar o pai e a mãe por aquela criança estar ali trabalhando junto com eles. O papel do Estado é ter o que está acontecendo para que essa criança esteja aqui. E não na escola, ou numa área de lazer, ou numa área de qualificação. Então, é um dever de amparar a família, não somente de cobrar. Nós temos ainda na nossa realidade muito esse papel de culpabilização direta do indivíduo, que aí entra mais uma lógica cultural mesmo, né? Uma análise que nós temos hoje em dia sobre a política neoliberal no Brasil. E isso que nós estamos discussando aqui hoje, falando, é o neoliberalismo brasileiro. O neoliberalismo brasileiro, ele fala exatamente disso. Se você tem um mérito na sua vida, parabéns, ele é totalmente seu, você conseguiu sozinho. Agora, se você fracassar, adivinha quem é o único e total responsável? É só você. Não venha cobrar sistema, Estado, família. Essa é a lógica neoliberal, que antigamente, no século XX, tinha uma lógica liberal no sentido de proteger os trabalhadores. Ou seja, eu vou ter um sistema, me referindo a uma lógica de trabalho, proteger esse trabalhador, porque se ele adoecer, eu vou ter um déficit aqui no meu mercado, na minha produção. Agora, o neoliberalismo é diferente. Se esse servidor e trabalhador adoeceu, o problema é dele, é substituído muito rápido. Todo mundo é substituído nesse sistema. Ele é totalmente adoecedor, adentrando um pouco nessa lógica de mercado de trabalho, porque é onde eu vejo que há um público extremamente adoecedor hoje em dia, né? Os trabalhadores, trabalhadoras, públicos e privados também. Né? A gente sabe que ainda existe no meio da população, na sociedade, o estigma de quem tem algum tipo de doença mental deve ser tratado em hospício, ser tratado de uma maneira totalmente desumana, como era os manicômios. E ainda existe a ideia de que louco deve ser internado, deve ser recluso da sociedade, não tem como interagir uns com os outros. E a gente tem nossa última pergunta dos nossos participantes: como que a luta antimanicomial ela tem alcançado a população brasileira? A gente quebrar com essa lógica manicomial que nós tanto falamos até aqui, no sentido de que até tem uma frase bem interessante, né? Você falou sobre loucura, sobre esses estigmas. O que é a loucura? O que é o normal? Lembrando que o normal, a gente até brinca, o normal termina com mal, a loucura termina com cura. Então a loucura, na verdade, ela cura muitas das vezes. Então, assim, a maior patologia brasileira se chama normalidade. É isso que é adoecedor. É uma imposição de um encaixamento em padrões de viver, de ser, de estar, sendo que, de modo geral, ela não existe. Não existe. Então a gente ainda tem muitos passos a avançar, porque passa por isso. Para que eu determine o que é normal e o que é anormal, eu preciso ser educado, eu preciso ser ensinado. Como é que nós estamos falando sobre saúde mental na educação básica, nas universidades, né? Nos fundamentais 1, 2, ensino médio, como é que isso está sendo trabalhado? Não apenas como uma questão de um cuidado individual, gente. Toda a saúde mental ela é coletiva. Não existe saúde mental isolada. A saúde mental é coletiva sempre, é sempre uma via de mão dupla. Até porque, enquanto seres humanos, nós somos seres dependentes uns dos outros. Mas isso não quer dizer que você não possa ser autônomo na sua vida. Independência e autonomia não são sinônimos. Individuais e socialmente, são antagônicas, inclusive. Até um exemplo: o independente diz assim: olha, eu não preciso de você, já precisando. O autônomo diz: eu escolho não estar com você, eu escolho. É diferente de dizer que eu não preciso já precisando.
A gente tem muitas pessoas com esse comportamento, muitos sistemas com esse comportamento de eu não preciso de fulano, eu sou independente. Não é bem por aí. Né? Pessoas que têm esse discurso, inclusive, são as que mais adoecem. Lá na sua cama, dentro de quatro paredes, são as que sofrem. Então nós somos sim seres dependentes em vários níveis. Dependemos lá atrás dos nossos pais, dos nossos cuidadores, depois de quem nos emprega, de quem nos educa. E a partir dessa dependência, você pode ter a consciência e ter a sua autonomia da sua vida, porque isso ninguém tira de você. Então a saúde mental ela passa por tudo isso, né? Mas eu acho que a lógica desse ponto que você está trazendo é que não há uma maneira certa de normalidade e de patologia. Né? Eu acho que o mal-estar ele não está na coisa, ele está na forma de lidar. A patologia está na maneira de lidar e não na coisa em si. Ok, Romero. Muito obrigada pela entrevista. E só para finalizar aqui, eu quero que você deixe para a gente, para os telespectadores, para as famílias, né, uma mensagem sobre a importância dessa luta antimanicomial. Por que as pessoas precisam entender, por que as pessoas precisam valorizar esse movimento dentro da sociedade? Primeiramente porque enquanto houver essa lógica, você pode ser o próximo. Inclusive, o próximo indivíduo a ter seus direitos violados, e que inclusive o próprio movimento da luta antimanicomial defenderá você. Não só você que está sofrendo, mas a família como um todo. Então isso é algo extremamente importante, de que o movimento ele nunca pode acabar, até porque nós nunca iremos alcançar uma resolutividade absoluta, mas não nos impede dessa luta ser contínua. Né? E colocando a saúde mental como um todo também, seja nas relações interpessoais, familiares, de trabalho, sociais, nós falamos bastante sobre o lugar de fala, que é muito importante, mas pouco fala-se de lugar de escuta. Como é que está o seu lugar de escuta? Dentro da tua família, nas tuas relações, de trabalho, acadêmicas principalmente, institucionais, com professores, colegas, gestores. A dificuldade está muito nisso. Nós chamamos os desescutadores. É um gesto vazio, como a gente chama. Eu finjo que estou falando algo com você e você finge que está me escutando. Ou seja, a gente vai do nada a lugar nenhum. Passa muito sobre essa cultura de não saber ouvir. Não saber ouvir o próximo. Que é o que falta, né? Exatamente. Saber ouvir é você se afastar um pouco do seu narcisismo, entender que o colega não é uma extensão das tuas ideologias, dos teus conceitos, dos teus entendimentos. Ou seja, saber lidar com a alteridade. O que seria isso? A diferença. Aquilo que não é eu. E nós enxergamos o mundo a partir do nosso contexto. Mas é muito importante essa educação permanente de lidar com a diferença. Enxergar os nossos limites. E principalmente pensando agora de uma forma social, legitimar cada vez mais a importância do movimento da luta antimanicomial aqui no Amapá. É um movimento que sempre precisará cada vez mais de apoio social, de servidores, de família, e que tenha espaço de fala e de escuta em todos os conselhos, que há conselho de saúde, de educação, de trabalho, em âmbito municipal e estadual, para que o movimento ele possa cada vez mais ser respeitado. Essa é a nossa luta até aqui. Ok, Romero, muito obrigada pela entrevista. A gente fica muito satisfeito, né, de ter uma pessoa que saiba falar disso, que entende, que possa repassar de uma forma leve para a sociedade o que é de fato esse movimento. Então, gente, nós chegamos ao fim de mais um programa. Ficamos até a próxima, na nossa próxima programação de terça-feira. Tchau, tchau.